Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a nossa aula de número 13. Vamos prestar bastante atenção, nós vamos falar sobre as fases da Lua. Primeiro, vocês vão assistir a esse videozinho, tá bom? Aqui vai falar sobre as fases da Lua. Assistam lá com calma, presta bastante atenção e depois a gente vai conversar. Bom, depois que você assistiu aquele das fases da Lua, eu quero que você assista esse outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai explicar mais um pouquinho por que a Lua muda de fase, tá bom? Eu tentei acessar esse vídeo pelo link e a primeira vez que eu acessei eu consegui assistir e a segunda vez que eu fui acessar esse vídeo eu não consegui, deu vídeo indisponível. Então, se você clicar nesse link e não abrir, você vai escrever o nome desse vídeo. Então, você vai colocar lá, porque a Lua muda de fase, tá certo? Se você escrever lá, vai aparecer o vídeo, tá? Bom, depois que você assistiu os dois vídeos, a gente vai lá para o nosso caderno PED. Pega o seu caderno, põe a data de hoje, escreve lá aula 13, põe o meu nome, põe o título da aula, bem bonito, tá? Se você preferir, eu tenho visto alguns cadernos, as crianças estão colando aquela primeira página que vai no material complementar, aquela página explicativa do passo a passo da aula. Você também pode, tá? Recorta bem bonitinho para enquadrar no seu caderno, para ficar bonito, bem organizado. Depois que você colou a abertura do dia de hoje, você vai ler esse texto. Então, olha só, até agora a gente assistiu 2 vídeos que falam sobre as fases da Lua e agora a gente vai ler esse texto, tá? Então, vamos lá. Sugiro vocês já pegar sua caneta grifa-texto amarela e vamos ficar com ela pronta para a gente grifar algumas coisas aqui, tá? O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, atrás somente do Sol, a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Isso aqui, esse primeiro parágrafo, a gente já conhece, sabe bem direitinho, que a gente já estudou bastante sobre isso, né? A Lua é um satélite natural do planeta Terra. A Lua, não possui luz própria, ela reflete a luz do Sol, né? A gente sabe de tudo isso. Vamos lá, continuar a leitura. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são as fases da Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo Sol. Cada fase da Lua tem duração de aproximadamente 7 dias, influenciando nas marés e em alguns aspectos como cortar o cabelo, pescar, entre outros. Você vai pegar seu grifa-texto e vai grifar do cada fase da Lua até entre outros. Então, faz isso lá que eu vou fazer aqui.
Pronto, eu já grifei o meu, olha lá. Vamos continuar a leitura? Lua cheia, considerada por muitos como a fase mais bela. A lua cheia se dá quando o sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a terra. Então, essa parte a gente também vai grifar. Pessoal, o que a gente está grifando aqui nesse texto? O que é importante? É importante a gente marcar tudo que a gente está aprendendo sobre as fases da lua, tá? Então, é isso que nós vamos marcar. Então, nós vamos começar a perceber qual que é a diferença da lua cheia para minguante, para nova e para crescente. Então, isso a gente também vai marcar, tá? Então, aqui, o que a gente vai grifar? A gente vai grifar, ó. Aqui, ó. A lua cheia se dá quando o sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a terra, certo? Então, eu grifo aqui, vocês grifam aí, a gente já continua o texto de novo, na sequência. Pronto, olha lá, eu já fiz aqui, vocês já fizeram aí? Se vocês não fizeram, vocês apertem pausa, tá? No vídeo, na aula e continua. Bom, agora eu vou para a lua minguante. Essa fase é marcada pela perda da luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada que forma uma letra C, ao contrário. Legal, né? Eu acho essa mais bonita. Bom, então o que nós vamos grifar aqui? A gente vai grifar que essa fase, grifa lá, ó, lua minguante, essa fase é marcada pela perda da luminosidade. Combinado? Grifa lá. Já grifei? Vamos continuar? Olha só, pessoal, eu tô grifando aqui o que eu considero importante, mas se você acha que também é importante para o seu estudo marcar que é a fase que forma a letra C ao contrário, você grifa, tá? Fique à vontade, esse texto é seu, é do seu estudo, certo? Vou continuar aqui. Lua nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. Então, olha só, a lua nova, nós vamos marcar o nome dela, a lua nova. E vamos marcar que a sua face, ó, daqui até o final desse parágrafo. A gente já volta. Olha lá, já grifei, tá? Vamos continuar nossa leitura de estudo. Lua crescente, considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia. A lua crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma face, no lado oposto da minguante. Então, nós vamos colocar aqui, ó, lua crescente. Também gosto dela. Eu acho que é importante a gente grifar que ela é a fase, considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia, tá? Vamos lá. Certo? Se você achar interessante grifar todo essa parte, você grifa. Essa parte também quero grifar, ó. É lado oposto da minguante, ó. Vou grifar, tá? Devido à gravidade da Lua, ela exerce influência direta na Terra. A força gravitacional da Lua é capaz de mover grandes massas de água devido à alteração de fases. Isso provoca as marés altas ou baixas dos oceanos. Além disso, a cada uma de suas fases, a Lua tem diferentes níveis de influência sobre as plantas, sendo determinante para a agricultura. Para mim, todo esse parágrafo é importante, tá? Então, vamos grifar todo ele.
Ok? Eu já terminei. Vocês já terminaram? Olha lá. Esse texto ele foi feito por Wagner de Cerqueira e Francisco, graduado em Geografia e é daquele site Escola Kids, tá? Essa é a fonte desse texto, certo? Podemos continuar então? Vamos adiante com a nossa aula. Agora que a gente fez o estudo do texto, nós vamos para as questões. Então, a gente tem 6 questões agora para responder. O que é a luz da lua? Quantas e quais são as fases da lua? Quantos dias dura cada fase da lua? Quantos dias a lua leva para completar todas as fases? Como a lua influencia no planeta Terra? Qual a fase em que a lua está entre o Sol e a Terra? Certo, pessoal? Todas essas questões estão naquele texto que a gente grifou, tá? Se você não quiser voltar a assistir os vídeos, não precisa. Toda a informação que você precisa está naquele texto, ok? Agora, nós vamos para outra atividade. Então, nós vamos ler esse texto 2, que vocês também vão recortar e colar no caderno. Deixa eu falar uma coisa do texto anterior. Vocês, depois que vocês grifaram as partes importantes, que vocês consideram importantes do texto, vocês vão recortar o texto e vão colar no caderno. Vão também colar essas perguntas, tá? No caderno, vocês vão colocar a resposta. Então, escrevam lá no caderno. Resposta da questão 1, 2 pontos e responde. Pula uma linha. Resposta da questão 2 e responde. Entenderam? Para ficar bonito e organizado, para que quando vocês precisarem usar esse material para estudar, ou para fazer uma pesquisa, ou para tirar uma dúvida, está tudo organizado, vocês vão saber encontrar certinho, tá? Então, vamos adiante com a nossa aula. Agora, a gente tem esse texto do Horácio, tá? Eu trouxe ele colorido aqui, o teu é preto e branco. Se você quiser pintar, pinta, vai ficar super bonito. E a gente vou ler aqui essa historinha, esse HQ aqui, tá? Há noites que custam tanto passar, Horácio, principalmente quando estou no minguante. Daí entro numa fossa tão grande que só quero sumir. Vocês me chamam de lua nova nesse período. Daí, quando me dá um certo ânimo, começo a brilhar aos pouquinhos. E quando vocês me chamam de quarto crescente. Mas o que eu gosto mesmo é de explodir de luz na lua cheia. Diga-me, Horácio, você me acha muito instável? Agora nós vamos responder as questões. Perceberam que está faltando a resposta do Horácio? A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar no dicionário o significado da palavra instável. Escreva em seu caderno o que mais se assemelha ao conceito usado no texto 2. Pessoal, antes da gente seguir, vou falar de novo. Vai pegar o texto 2, recortar, colar no caderno. Vai pegar essas questões e vai também colar no seu caderno. Vai escrever lá, letra A. Resposta da questão A. E aí você vai procurar no dicionário que está com vocês
dentro da mochila, procura lá. E vai procurar o significado da palavra instável e vai copiar no seu caderno, tá? Letra B. Termine esta HQ. Como Horácio vai responder às lamentações da lua? Faça uma bela ilustração. Então, olha só. O último quadradinho, quem vai falar ao final dessa HQ são vocês. Vocês vão criar o último quadradinho dessa história, tá? Se esse quadradinho que tá aí nesse texto for muito pequeno, pede uma folha de sulfite e faz o desenho do final na folha de sulfite, certo? Daí você cola no caderno o último quadradinho, tá? Põe lá, resposta da questão B e cola o seu último quadradinho lá. Faz bonito, colorido, faz o Horácio bem lindo, igual ele tá aí, certo? E aí a gente vai escrever um pouquinho, certo? Então presta muita atenção, nós vamos fazer uma produção de texto. Leia a história, ela não tem nem o clímax, nem o desfecho. O que é clima? O que é clímax? É o ponto ou grau máximo, mais alto ou mais intenso de algo. É o ápice. É o momento de maior intensidade na ação que vai acelerar o desfecho. É aquela hora que você fala, e de repente, certo? E é aí que acontece alguma coisa que vai mudar todo o rumo do personagem, do seu herói da história. E nem o desfecho. E o que é o desfecho? É o desenlace, é o resultado final, é a conclusão da sua história. Preste muita atenção nos acontecimentos e termine-a, certo? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês do enredo da narrativa, para vocês entenderem certinho o que eu estou querendo dizer de clímax e de desfecho. Essa história que eu vou contar para vocês é a história da Chapeuzinho Vermelho. Ai, professora! Sim, aluno, por quê? Porque essa história é perfeita para a gente entender o enredo da narrativa, tá? Então, a mamãe da Chapeuzinho chamou a Chapeuzinho e pediu para ela levar uma cesta de doces para a vovozinha, porque a vovozinha estava doente. Essa é a introdução da história. A Chapeuzinho Vermelho estava andando pelo bosque, quando de repente ela escuta uma voz. E era o lobo. E o lobo pergunta para ela: Chapeuzinho, para onde você está indo? Aí ela responde: estou indo visitar a minha vovó que está muito doente. E o lobo diz para ela: ai, vai pelo caminho da ponte. E a Chapeuzinho então foi. Foi pelo caminho da ponte. Aqui aconteceu a complicação da nossa história. Estava indo tudo bem, a Chapeuzinho estava indo do jeitinho que a mamãe dela mandou ela ir, e aí aparece um lobo disfarçado atrás de uma árvore e manda ela ir por outro caminho. Porque a gente já sabe, né, gente? Para ele ter tempo de chegar primeiro na casa da vovó e comer a vovozinha. Mas vamos lá. O lobo mau, então, chegou na casa da vovozinha, comeu a vovozinha. Na minha história, ele come a vovozinha, tá?
Tem história que a vovozinha fica escondida dentro do armário, mas na minha história come mesmo. Ele engole a vovozinha sem dar nenhuma mastigada nela. E aí ele deita na cama da vovozinha e se disfarça de vovozinha. Chega Chapeuzinho Vermelho e começa. Nossa, vovó, mas que olhos tão grandes você tem. É para te ver melhor, minha netinha. Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem. É para te ouvir melhor, minha netinha. Nossa, vovó, mas que nariz grande você tem. É para te cheirar melhor, minha netinha. Nossa, vovó, mas que boca grande você tem. É para te comer. E nesta hora, a gente tem o clímax da nossa história. Foi o de repente o lobo levantou da cama e saiu correndo atrás da Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho Vermelho começou a gritar, ia correr naquela casa, corria em volta da mesa, corria por cima da cama, corria atrás do armário, ela correu por aquela casa. Esse é o nosso clímax. Lá longe tinha o caçador. Nós somos os caçadores e nada nos amedronta. Damos 1000 tiros por dia, matamos feras em conta, varamos toda a floresta. E de repente eles ouviram o Chapeuzinho gritando, e aquele griteiro na casa da vovó. E quem veio? O caçador. O caçador veio e matou o lobo mau, abriu a barriga dele, tirou a vovozinha lá de dentro, que ainda estava viva. E esse foi o nosso desfecho. E claro que, como um conto de fadas, ele tem que terminar igual todos os contos de fada. E todos viveram felizes para sempre. Certo, pessoal? Entenderam o que é o desfecho, o que é o clímax? Ficou mais fácil de entender? Se quiser, manda uma mensagem para mim que eu conto de novo essa história de outro jeito, sem ficar parando para explicar no meio do caminho, enfim. Vamos para a aula que interessa mesmo agora. Vocês têm aí um texto, uma história começada. Ela não tem nem o clímax e nem o desfecho. Ela tem a introdução, a abertura e ela tem a complicação, mas ela não tem o clímax nem o desfecho. Quem vai dar o tchan 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 dessa história é cada um de vocês, certo? Vou ler então essa história para vocês darem sequência nela. Contos infantis ilustrados. Os mistérios da noite. Quando chega a noite, quando todos vão para suas casas, lá fora resta apenas a escuridão, a solidão e o frio. Mas nesse cenário desolado, o que será que acontece quando todos estão dormindo? Quando as ruas ficam silenciosas e desertas? Bom, sabemos de antemão que, embora tudo pareça deserto, muitas coisas misteriosas acontecem nessas horas. E quando todos parecem dormir, apesar do pouco movimento nas ruas desertas, nos becos escuros, nas casas abandonadas, coisas misteriosas acontecem. Os muitos sons, sem que se saiba de onde vêm, é uma evidência de que nem todos estão dormindo. São muitos ruídos, grandes, pequenos, minúsculos, com alguma ação. Alguns podemos identificar facilmente. Desculpa, gente. Com alguma atenção, alguns podemos identificar facilmente. Outros não. E aquela era apenas mais uma dessas noites, tudo quieto. Lá longe, ouvia-se o barulho do motor de alguns carros, o canto de um grilo. As ruas logo ficariam completamente desertas e as luzes das casas seriam todas apagadas. Aí sim,
todos poderiam dormir tranquilos. Mas será que é sempre assim tão sossegado? Em sua cama, depois de escovar os dentes, depois de conferir seu material escolar e já deixar sua mochila arrumada para o dia seguinte, aquele menino dormia profundamente. Talvez até estivesse sonhando com alguma coisa boa. Bom, mas isso nesse momento não temos como saber. Entretanto, aquele sono parecia muito bom. Permaneceu quieto alguns instantes. Espera um pouquinho, gente. Eu tinha pulado um quadro. Então, de repente, sem saber o motivo, ele acordou. Um ruído estranho o despertara. Abriu os olhos, assustado, sem compreender muito bem o que estava acontecendo. O barulho, para falar a verdade, bem alto, parecia vir de algum lugar ali perto. Só não dava para dizer se viera de dentro ou de fora da casa. Mas uma coisa era certa: ele tomou um grande susto. Permaneceu quieto alguns instantes, sentado na cama, de orelhas em pé, esperando que o ruído se repetisse para tentar identificar de onde viera. E assim ficou por um bom tempo. Mas o suposto barulho não se repetiu. Olhou para a porta do quarto e viu que estava fechada. O que será que aconteceu? Será que ouvi mesmo um barulho ou apenas sonhei? Perguntou para si mesmo. Sua cabeça entrou em ação e sua imaginação começou a criar suas próprias respostas. Ela o fez lembrar-se das assombrações, das histórias que os adultos contavam às crianças, onde entidades de outro mundo, monstruosas, tarde da noite, entravam nas casas em busca de crianças pequenas para assustar. Embora não fosse mais pequeno, ainda assim, e se tudo aquilo fosse verdade? Lembrou que o barulho podia ter vindo do beco que ficava próximo à sua casa. Lembrou das histórias do Papa Figo ou o velho do saco. Diziam que entravam nas casas sem fazer barulho enquanto todos dormiam para levar as crianças. Mas talvez dessa vez, andando no escuro, quem sabe tenha se descuidado um pouco, pensou, sentindo um calafrio pelo corpo. Tomado de repentina coragem, resolveu ir olhar pela janela do seu quarto para ver se conseguia descobrir alguma coisa lá fora. Como era noite de lua cheia, se tivesse alguma coisa lá fora, perto da sua casa, com aquela claridade, certamente poderia ver. E sua imaginação não parava de pensar coisas assustadoras. E enquanto não descobrisse a verdadeira causa do barulho, não o deixaria dormir outra vez. Da janela do quarto, escondido para não ser visto, percorreu com os olhos os latões de lixo que ficavam do lado de fora à espera da coleta. E ali, por trás da cortina da janela, viu que alguma coisa se mexia em meio aos depósitos de lixo. Esfregou os olhos para clarear a visão e então, como num passe de mágica, pôde ver quem era o misterioso causador daquele ruído que lhe tirava o sono. E agora, gente, chegou a vez de vocês. Vocês vão escrever o final dessa história monstruosa da noite de lua cheia. Caprichem, hein? E quando vocês terminarem aquela história, tem um link para vocês acessarem, para vocês lerem um pouquinho sobre as estações do ano. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as estações do ano. Se vocês não quiserem acessar o link, eu printei as páginas aqui para vocês, tá? Então,
A aula das estações do ano está toda aqui. Vocês vão fazer a leitura, eu vou fazer junto com vocês, certo? Se você não quiser acessar o link está aqui embaixo, no cantinho da tela. Vamos lá. Ah, deixa eu voltar, esqueci de falar uma coisa. Vocês não esqueçam de colar o texto iniciado, o mistério aqui. Aqui, opa, andei demais. Aqui, ó, conto, não esquece de colar o texto que vocês têm aí, que é de formato diferente do que eu mostrei aqui. Cola o texto e aí você vai... E aí você vai no caderno fazer o final da história. Lá na folha de vocês, acho que tem pouquíssimas linhas. Eu só coloquei aquelas linhas para vocês saberem que tem que dar continuidade na história. Mas vocês não vão me escrever só aquilo lá, entenderam? Vocês viram como o texto é rico? Quanta coisa está escrita nele? Eu consegui imaginar tudo. Então, vocês continuem esse texto rico, tá? Terminem aí, faz bem legal, tá? Então, vamos lá para a aula das estações do ano. Vamos lá, vou ler com vocês. Já sabe, se não quiser acompanhar minha leitura, aperta pausa ou tira o som, tá? Mas eu vou ler por aqui. Estações do ano. O surgimento das estações do ano é consequência do constante movimento em que a Terra se encontra. Essas estações nos ajudam a perceber o ciclo da natureza, como aquecimento, resfriamento, perda das folhas ou o florescer das flores. Em algumas localidades do planeta, esses ciclos são bem percebidos nas paisagens, mas em outras, essa percepção diminui bastante. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas possui características próprias. Se você estiver lá no link, você pode acessar o Leia Também, tá? O que causa as estações do ano? Em razão do ângulo de inclinação da Terra, de 28 graus e 27, e do movimento de translação que ocorre ao redor do Sol. Olha, gente, então para que aconteça as 4 estações, precisa-se de 2 coisas. Uma a gente conhece muito bem, que é o movimento de translação. A outra é o ângulo de inclinação da Terra, tá? Porque a Terra ela não é reta igual a gente fica de pé. A Terra não fica desse jeito. A Terra fica um pouco inclinada. Exatamente como ela está nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Ó, tá vendo o eixo de inclinação da Terra? Peraí, um pouquinho. Ó, vocês percebem o eixo de inclinação da Terra? Tá? Ele não tá retinho, ele tem um ângulo aí, tá? Muito bem, continuando. Temos a mudança das estações do ano. Isso acontece porque durante o movimento de translação, que dura um ano, a incidência de luz solar é diferente em cada região, devido à inclinação do planeta. Então, ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui nessa imagem. O Sol está aqui, certo? O Sol está aqui. Esse lado aqui, vocês concordam comigo que esse lado do hemisfério sul é que está mais inclinado e voltado para o Sol? E esse lado do hemisfério norte
está mais afastado do Sol. Portanto, a gente poderia dizer, né, por essa imagem, que é verão no hemisfério sul. Vai ser mais quente aqui, porque está mais próximo do Sol nesse movimento, tá? De acordo com o que vai acontecendo, o movimento de translação da Terra, vai mudando isso. Aí vai chegar uma hora em que o hemisfério norte é que estará mais próximo do Sol do que o hemisfério sul, certo? Então, é mais ou menos, a grosso modo, é assim. Por conta disso, há uma maior insolação no hemisfério sul durante alguns meses do ano e em seguida a situação inverte-se, com maior incidência de raios solares no hemisfério norte. Dessa forma, quando é verão no sul, é inverno no norte e vice-versa. O mesmo ocorre com outono e primavera, que se alteram entre os hemisférios. Quando é outono no sul, é primavera no norte. Tá, pessoal? Então, aquilo que eu falei para vocês dessa inclinação aqui, tá? Tá certo? É isso aqui que eu falei, ó. Tá? Então, quando e aí acontece o inverso, né? Quando é inverno no sul, é verão no norte. Quando é verão no sul, é inverno no norte. Datas das estações do ano. Datas das estações do ano no hemisfério norte. Graças às observações astronômicas, os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das 4 estações nos 2 hemisférios. Essa definição de datas acontece de forma oficial, mas não de forma prática, pois alguns países não possuem as estações bem definidas, como o Brasil. Pessoal, lembra quando a gente estava estudando calendário, que foi a partir do calendário gregoriano que conseguiu colocar as datas das estações do ano, todas nas mesmas datas, todos os anos na mesma data? Lembra disso? Então, olha aí como uma coisa está interligada à outra. No hemisfério norte, as datas de início e fim das estações do ano são as seguintes. Hemisfério norte, pessoal, eu estou falando os países que tem no hemisfério norte. Estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Canadá, eu estou falando de Itália, Portugal, Espanha, Rússia, China, tá? Esse é o hemisfério norte. Então, olha lá. Então, o inverno é de 22 de dezembro a 20 de março. Primavera, 20 de março a 21 de junho. Verão, 21 de junho a 23 de setembro. Outono, 23 de setembro a 22 de dezembro, tá? Paisagens alteradas de acordo com as estações do ano: verão, primavera, outono e inverno. É o mesmo lugar, percebem? Olha que lindo quando você tem as estações bem definidas, né? As datas das estações no hemisfério sul. Então, de hemisfério sul, vou citar alguns países para vocês. Então, eu tenho o Brasil no hemisfério sul, eu tenho a África no hemisfério sul, eu tenho a Austrália no hemisfério sul. O que mais que eu tenho no hemisfério sul? Tá bom, né? Tá bom, gente? Acho que tá, né? Vamos lá. No hemisfério sul, as datas são invertidas por causa da inclinação do eixo da Terra, o que diferencia a insolação nas regiões do planeta. As datas de início e fim das estações do ano são as seguintes: verão, 22 de dezembro a 20 de março. Pensa aqui no Brasil. Outono, 20 de março a 21 de junho.
Inverno, 21 de junho a 23 de setembro. Primavera, 23 de setembro a 22 de dezembro. Aí tem um Veja também. Acho interessante, porque vai falar das consequências da mudança climática no Brasil e no mundo, tá? Vai falar do aquecimento global. Lembra que eu citei para vocês a questão do degelos que estão acontecendo? Então, tá aí tudo relacionado, tudo interfere. Vamos lá, características das estações do ano. Em razão da inclinação do eixo da Terra, as estações do ano são bem definidas em áreas localizadas nas zonas temperadas e nas zonas subtropicais, obedecendo a um padrão de característica ao longo do ano. Em contrapartida, nas áreas polares e naquelas localizadas em altas latitudes próximas à linha do Equador, não há essa variação de características entre as estações, pois ou é muito frio nos polos ou muito quente nas regiões próximas à linha do Equador. Para vocês terem um exemplo, o deserto lá na África, ele fica na linha do Equador. Uma parte da floresta amazônica também pega a linha do Equador ali, tá? Então são regiões que você não consegue ter as estações do ano bem definidas pelo lugar que está. As estações começam e terminam de acordo com as datas citadas anteriormente, mas suas características não são constantes, pois o tempo atmosférico varia ao longo do ano. Dessa forma, é bem comum termos ondas de calor e frio em épocas que não sejam verão ou inverno. A gente chama de fenômeno El Niño, né? Que é quando você tem muito calor na nossa época de inverno, por exemplo. Como características das estações do ano, podemos citar as seguintes. Verão é a estação mais quente do ano, tendo os dias mais longos e as noites mais curtas. Possui grande quantidade de chuva devido à alta evaporação de água acumulada no solo. Nós já vimos por que isso acontece lá nos estados físicos da água. Outra coisa que eu achei interessante, quando a gente fala de verão, e que a gente já sabe que é o movimento de translação da Terra, mas a inclinação do eixo da Terra que influencia nas estações do ano, a gente tem mais um fenômeno no verão, não é só o calor, são noites mais curtas, dias mais longos, tá? Outono. No geral, várias folhas das árvores caem e muitas flores se transformam em frutos, servindo de alimentos para a fauna da região. É conhecida por ser a estação das frutas, bem marcada por ser a estação das frutas. Se a gente estiver falando de um sistema de um plantio orgânico, a gente realmente, se a gente dá o tempo certo da planta dar o fruto, a gente vai ver que isso acontece em maior frequência na época do outono, tá? Mas como hoje há muita manipulação química para que a gente tenha as frutas, por exemplo, é um exemplo muito prático disso. Para que a gente tenha várias frutas durante o ano todo, a gente não consegue ter essa visão tão clara. Inverno é a estação mais fria do ano. As noites são mais longas e os dias são mais curtos, havendo hibernação de alguns animais. Fala um animal bem famoso que hiberna no inverno. O urso, né, gente? Flores também, tá? Elas entram num estado de hibernação. Algumas plantas que dão flores, tá? Se eu não me engano, a orquídea é uma delas.
ela hiberna, ela fica feia, parece que ela morreu, mas na verdade ela tá guardando a energia dela para quando ela vai precisar. Primavera é conhecida como a estação das flores. Nessa estação, as temperaturas ficam mais amenas e tem muita flor no jardim, né? Essas características transformam o comportamento da sociedade, pois em uma época usamos mais agasalhos, em outra vamos à praia com mais frequência, nossa alimentação é alterada para suportar determinadas condições climáticas. Olha só, um dia de muito calor, gente, vai comer uma feijoada num dia muito quente para você ver se você não passa mal, né? Então, cuidado, entre outras mudanças, né? É por isso que é tão importante conhecermos as características das estações do ano. Estações do ano no Brasil. No Brasil, por ser um país localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e estar, tá vendo que tá em azulzinho? Se você tiver no link, lá no site mesmo, você clica aí, que aí você entra em outra página e vai te explicar certinho o que são os trópicos, tá? E estar situada bem próximo da linha do Equador, as estações do ano possuem características um pouco diferentes, variando de acordo com a região e tipo climático. As estações que mais predominam são inverno e verão, mas podemos sentir os efeitos do outono e da primavera em algumas regiões. Na maioria das regiões, a primavera marca o início do período chuvoso, como é o caso do centro-oeste, sudeste e sul. Já nas regiões nordeste e norte, essa estação marca o início do período de escassez da água. O inverno, a estação mais fria, é bem perceptível na região sul, chegando a ter temperaturas negativas. Isso ocorre porque essa região está abaixo do Trópico de Câncer, em uma zona temperada com estações bem definidas. Já na região norte ocorrem chuvas, apesar da baixa temperatura. Tal fato se dá porque a região norte está próxima do Equador. Há muita vegetação e uma grande quantidade de rios. Nas regiões centro-oeste e sudeste, é o período em que há o maior índice pluviométrico de chuvas e baixa umidade, o que favorece o surgimento de doenças respiratórias. Já o verão é bem parecido em todo o Brasil, com temperaturas elevadas e presença de muita chuva, em especial no centro-oeste e no sudeste. Nessa estação, os dias são mais longos que as noites. Também ocorrem chuvas rápidas, as famosas chuvas de verão, mas também podem ocorrer grandes tempestades e trovoadas. O outono, estação típica de redução de temperatura e umidade do ar, é pouco percebido no Brasil, com exceção do centro-oeste, sul e sudeste. Em regiões com muitas serras, as temperaturas caem gradativamente, dando sinais de que o inverno se aproxima. Além disso, há redução do índice pluviométrico, que a gente já viu, que é a chuva. Para saber mais, você tem mais aí para acessar, tá? Nossa região é região sul, a gente está mais favorecido aqui. Aí tem 2 exercícios para vocês fazerem, certo? Essa tarja azul, você no PowerPoint, você pode tirar depois para você ver a resposta, tá? De qualquer forma, eu mando o gabarito depois para vocês, certo? Podem fazer. Depois a gente conversa mais. E agora um pouquinho de matemática. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. A gente falou na sala de aula e é importante a gente retomar o assunto de vez em quando, tá? Não é para deixar mãe, nem pai, nem ninguém aí na sua casa descabelado, deixar a gente nervosa. Vocês sabem, vocês dominam, é só parar um pouquinho e pensar, tá? Então, o que é para vocês fazerem aqui?
vocês têm aí 4 sólidos geométricos, que olha eu falando, hein? É o cubo, é a pirâmide de base quadrada, é o paralelepípedo e a pirâmide de base hexagonal, certo? Muito bem. Hexagonal porque ela tem 6 lados na base. O que vocês têm que fazer aí? Vocês vão preencher esse quadrinho. Voltamos agora para o caderno. Você vai pegar essa atividade, vai recortar, vai colar no seu caderno e vai fazer o exercício nessa folha aqui. Não precisa fazer lá na linha do caderno, tá? Então, vamos lá. Número de vértices. Vocês lembram o que é vértices? Lembra que a prof falou? É a quina. Quem aqui já bateu a cabeça na quina? Na quina da mesa quando era criança? É a quina. É o encontro das arestas, tá? Então, veja só. Você tem aí o sólido geométrico, as linhas. Vamos lá. Vamos marcar aqui para a gente lembrar. Então, o que a gente tem aqui, ó? O que é vértice? Isso aqui é vértice, ó. A quina, tá lembrado? Lembra que eu falei? Quem aqui já bateu a cabeça na quina da mesa? Lembra? Então, ó, a quina é a vértice, tá? O que é a aresta? Vou pular para a última coluna. O que é a aresta? A aresta é o encontro das duas faces. Então, isso aqui é a aresta, ó. Essa linha aqui é a aresta. Essa linha aqui, aresta, tá? E o que é a face? A face são os lados, certo? A face são os lados, ó. Um lado, outro lado. Opa, ficou muito clarinha essa, né? Ó, as faces são os lados, tá? Ó, lado, aqui dentro, lado, tá? Então, vocês vão fazer cada uma dessa aqui, certo? Depois a gente vai corrigir junto. Outra atividade que você vai recortar e colar no seu caderno. Não é para fazer nada nela. Nessa aqui. Essa aqui vocês só vão observar, tá? Para fazer a próxima atividade. O meu tá colorido, o seu tá preto e branco. Se você quiser, você pode colorir. Então, vocês vão observar aqui e vão fazer o que se pede. Olha lá. Vai e volta. Olha, um por um. Percebam lá que você tem a linha. Deixa eu mostrar para vocês. Percebam lá que vocês têm a linha, tá? A linha aqui, ó, letras. E a coluna aqui, números. Então, vamos fazer um teste. Que sólido geométrico está no encontro da letra E, ó, a letra E aqui, com o número 5. Que sólido geométrico, ó ele aqui. Que sólido geométrico é esse? É o cubo, tá? Vamos outro. Que sólido geométrico está no encontro da letra D e do número 6? É o prisma de base pentagonal, tá? 5 lados. Então, vocês vão lá no exercício e vão ver que é tudo isso que ele quer. Aí, o terceiro exercício, o exercício é só esse aqui, meus amores. Ó, o exercício é só esse aqui, esse branco aqui,
tá? Esse é o exercício. O que é para fazer aqui? Você vai usar a sua criatividade, vai desenhar no seu caderno objetos que lembram sólidos. Mas quais que eu quero? Eu quero paralelepípedo, cone, esfera, cubo, pirâmide de base quadrada. Você vai pensar, pesquisar, conversar na sua casa e fazer um desenho bem bonito e colorido, tá? Eu deixei aqui, ó, esses aqui são os sólidos geométricos que a prof deixou aqui para vocês lembrarem, dar uma pista para vocês, tá bom? E por hoje é só. Não esqueçam de ir lá no meu WhatsApp, deixar a presença de vocês, deixa uma imagem, tá bom? Uma foto de vocês. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. Beijinhos!